Prezados alunos, agora vamos falar um pouco sobre os paradigmas de programação orientada a objeto para que possamos ter uma visão holística, uma visão geral deste conceito que você vai implementar nos seus projetos, não é verdade? Então, vamos começar. Veja a tela a seguir. Paradigma de programação orientada a objetos. Espera aí, Oswaldo, vamos entender primeiro por que eu estou estudando isso, quais são os tipos. Vamos lá então. A primeira coisa que temos que ter em mente é que um paradigma de programação é, como posso dizer, é o modelo mental, ou seja, a maneira como nós pensamos ou até fazemos os nossos programas. Nós temos vários tipos, né? Mas no nosso caso em especial é programação orientada a objetos. Mas só para termos uma ideia, nós temos lá os paradigmas imperativos, que se dividem em procedural e orientados a objetos, os declarativos em funcional e lógico. Bom, os paradigmas imperativos, as linguagens expressam sequências de comandos que realizam transformações em dados. A base deles é a máquina de von Neumann, pode ser orientada a objetos ou procedural, como nós vimos. Os declarativos são um pouco diferentes. Eles não possuem os conceitos de sequência de comandos, atribuições. São linguagens funcionais que têm a ênfase em valores computados por funções, por exemplo, caso de Haskell, e linguagens lógicas, que têm a ênfase em axiomas lógicos. Mas nós podemos observar que lá na TIOB, em uma pesquisa quanto à busca, desses assuntos, nós vemos que a linguagem orientada a objeto e as procedurais são as que mais se destacam e provavelmente você vai trabalhar com uma linguagem orientada a objeto. Digamos que no mercado nacional, quase que 90% das oportunidades de emprego vem de linguagem orientada a objeto. Procedural fica mais restrito a quem trabalha com grande porte em termos práticos, salvo exceções. Você mesmo, se for trabalhar com Unity, provavelmente vai trabalhar usando C# e de forma sobre a ótica de um paradigma orientado a objetos. Não é verdade? Bom, mas só para comparação, o paradigma estruturado, ele consiste em uma sequência de comandos e funções, no qual o código é estruturado, como você pode ver, o C tem uma estrutura. Digamos aqui, eu estou representando em algoritmo para facilitar, ok? Agora, o paradigma estruturado não reflete a realidade, uma vez que, na realidade, os eventos ocorrem através entre interações de coisas. Eu costumo dizer que uma das grandes dificuldades do aluno aprender algoritmo no início da sua graduação é justamente isso. Por quê? Quando você começa a programar um algoritmo lá, normalmente se usa C, Pascal ou Portugal mesmo, você vê que a forma como nós pensamos é bastante distinta de como expressamos. Ou seja, nós pensamos na vida real que objetos vão fazer coisas e nós não, digamos, desmembramos isso, adaptamos a uma lógica de programação naturalmente. Por isso é que normalmente sentimos dificuldade. As pessoas costumam ter um impacto muito forte na primeira matéria de algoritmo. E, infelizmente, muitos não percebem que isso é a base para frente, que na verdade as coisas mudam, Bom, agora, orientação a objetos. Mas tá, Oswaldo, vamos programar orientado a objetos. Mas e aí? Nesse paradigma, um programa nós pensamos como sendo um conjunto de objetos que interagem entre si através de mensagens.
cada objeto deste, né, mantém informações internas sobre si. E aqui nós chamamos essas informações de atributos. Um sistema orientado a objetos é constituído de um conjunto de objetos que interagem entre si, em busca de um objetivo comum. Se você pensar direitinho, um carro, embora você pense que é um objeto, na verdade ele é um objeto formado por objetos. É formado, por exemplo, motor, carroceria, de suspensão. Um motor é, por sua vez, formado por objetos, motor de arranque, cabeçote, e o motor de arranque é formado por objetos, e assim por diante. Então, bem em consonância a forma como nós pensamos. Não é verdade? Na programação orientada a objetos, o que seria então o objeto propriamente dito? Ora, no mundo real, né, os objetos, como eu te falei, eles são coisas que nós podemos palpar. Na orientação ao objeto, nem sempre isso é verdade, nem sempre são tangíveis. Todo objeto possui propriedades e comportamentos, ou seja, objetos nada mais são que dentro dele nós temos lá propriedades como cor, características e comportamento. Um objeto sabe fazer alguma coisa. Por exemplo, nós temos lá um liquidificador. Um liquidificador tem propriedades como a potência 610 ou 220 na energia elétrica, a sua capacidade em litros, ele tem a cor, o fabricante, porém ele tem comportamentos também. Ele tem comportamento de velocidade, de triturar, de misturar e por aí vai, entre outros, não é verdade? Bom, ainda falando em objetos, como nós vimos, isso tem nomes, né? Todos os objetos têm em mente, né, possuem características que identificam suas finalidades. Essas características se chamam de quê? De atributos. E também possui comportamentos. Esses comportamentos são normalmente chamados de métodos ou operações. E como nós podemos ver, são pilares da programação orientada a objeto que mais tarde nós vamos estudar os demais, ok? Então sabemos o que é objetos, sabemos o que são métodos. Mas o que seria classe? Antes disso, vamos ver exemplo de objetos. Veja aqui, por exemplo, eu tenho aqui o objeto no mundo real, a Camila. Se eu trouxesse para a nossa programação, quais seriam as características delas, que na programação seria chamado de atributo? O nome dela é Camila, cor cabelo negro, biotipo magro, por sinal muito bonita, e comportamentos que ela sabe realizar: andar, correr, dirigir carro, dentre outros. A mesma coisa temos aqui. No mundo real seria uma Ferrari, né, que tem características que são dados, atributos, como tipo Ferrari, placa tal, cor vermelha, 2 portas, e as operações ou métodos, comportamentos que ele sabe realizar, como ligar, desligar, acelerar, não é verdade? Tá, e nesse contexto, eu entendi, Oswaldo, o que é métodos, atributos. Métodos são dados do objeto, atributos é o que ele sabe fazer. Entendi o que são objetos, mas e classe? Classe, gente, fica muito fácil de entender. A modelagem e programação de um conjunto de objetos que possuem atributos, que são características, comportamentos, que são métodos comuns, é feita usando-se o conceito de classe. Pense como cada classe funciona como um molde, digamos assim, para a criação de objetos. E esses objetos são representações concretas de uma classe, que aqui nós damos um nome chique, nós damos um nome pomposo, que se chama instância de uma classe. Não é verdade? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu poderia ter
um objeto real, chama cachorro. É um boxer, me parece, ok? Esse cachorro tem o quê? Atributos como tamanho, a raça, tem comportamentos, métodos como ações que ele faz, né, que é latir. E a classe? É essa representação que aqui estou fazendo graficamente. Mas fica fácil de você entender quando você declara uma variável. Você já deve ter declarado lá a variável idade, por exemplo, como inteiro. Você diz lá nas linguagens fortemente tipadas, como o C, C++, ou até seu Sharp, se você tem alguma experiência, você diz lá int idade. A variável idade, ela precisa ser declarada para poder existir, para saber o tipo de variável, o tipo de dado que ela vai receber. A classe é isso, é um tipo que eu digo para que o objeto seja criado a partir daquele tipo. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. Veja se fica fácil de entender aqui. Eu posso ter uma classe cachorro, que tem lá a identificação, nome, raça, peso, dentre vários atributos. Aqui foram dispensados métodos para ficar mais simples a visualização. E posso ter vários objetos que são daquele tipo de classe, como, por exemplo, eu tenho um Dormat, um Collier, um Beagle, que são objetos da classe cachorro, ok? Poderíamos ter objetos da classe pessoa, objetos, e por aí vai. É uma abstração genérica do grupo de objetos que você vai representar, ok? O conceito é bem simples, não é verdade? Estarei gravando outros vídeos para aprofundarmos mais esse assunto, ok? Até o próximo então. Espero ter te ajudado. Tchau.